Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Queria estar falando um pouco hoje com vocês sobre a bondade de José, José do Egito, sim. Não vou falar muito, vou falar apenas o resuminho do que eu estava aprendendo aqui. E eu aprendi, e José também aprendeu naquela época, que devemos ser bons para as pessoas, independente das situações que elas nos colocaram, independente do que elas nos fizeram. E a Bíblia nos relata que os irmãos de José jogaram ele dentro de um buraco. José foi vendido logo em seguida como escravo. Retiraram ele do buraco, mas venderam ele como escravo. Por quê? Ele era diferente. E os irmãos deles morriam de inveja de José. Eles tinham muitos irmãos. E os irmãos, todos eles, ficavam com inveja de José. Porque José era um homem diferente. Era um jovem diferente. Então, muitas das vezes, até mesmo pessoas da sua família vão te jogar dentro de um buraco, dentro de uma enroscada. Só que você não deve ficar amargurado por conta disso. Eu sei que dói. Às vezes dói muito uma pessoa da sua família ou um amigo fazer uma maldade tão tremenda com você, sacanear a sua vida. Mas eu te digo que você tem que ter a bondade de José. Até mesmo José, quando ele não tinha visão espiritual ainda, que ele não tinha amolecido o coração, ele até tentou se irar contra os seus irmãos. Quando seus irmãos, passado muito tempo, foram atrás dele, José já estava governando o Egito. Você vê, José foi vendido como escravo e passou a governar o Egito por Faraó. Abaixo de Faraó ele era o governante, ele era o que mandava mais. Então os seus irmãos foram até ele porque naquele tempo houve fome. E José governava sobre tudo. E José fez uns celeiros para armazenar tudo que tinha no Egito. E as pessoas ao redor iam lá comprar alimentos. E essas pessoas foram lá. E dentro dessas pessoas estavam os irmãos deles. E ele reconheceu os irmãos. E mesmo assim, ele não se vingou dos irmãos. Foi diferente. Ele não se vingou. Mas ele esperou o tempo certo para contar, para se revelar que ele era o José, aquele que eles tinham jogado no buraco. Então aprendemos muito bem, claro, que não devemos fazer o mal com o mal. Se alguém te trata mal, se alguém fez um mal para você, não seja mal com ela da mesma forma que ela foi com você. Seja como José, seja como Jesus. Eu quero ler uma palavra para você que vai nos explicar um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando. Em Gênesis 50, versículo 15 até o 21. A palavra do Senhor diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor de nós e resolver retribuir todo o mal que nós nos causamos? Isso é uma pergunta que os irmãos fizeram. Aí está escrito no versículo 16: Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que lhe perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, e que os trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, dos servos do teu Deus e do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Ou seja, o pai de José, antes de morrer, pediu para que ele perdoasse os irmãos. Depois vieram seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. Ou seja, os irmãos dele reconheceram que erraram, pediram perdão a José e queria se tornar escravo, pelo arrependimento que eles tiveram. José, porém, lhes disse: Não tenha medo. O mal contra mim, não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e falou amavelmente. Olha que bondade. Então, quando a gente trata o bem com o mal, ou seja, a gente não deve tratar o mal com o mal. Seja diferente. Se uma pessoa te fez mal, trate ela bem. E você verá que tudo que você fazer de bom para aquela pessoa, mesmo ela te tratando mal,
você receberá a recompensa, e aquela pessoa, ao ver a sua diferença, ela também mudará. Essa é a palavra do Senhor que eu tenho para você essa tarde, essa manhã, essa noite, não sei qual horário você vai ver, e que Deus possa ter tocado seu coração. Seja bondoso, seja amável ao próximo, independente da situação. Jesus te ama, segue em frente. Amém.